Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos ao Diário de Bordo número 26, domingo. Hoje eu tô meio atrasado. Quer dizer, não tô atrasado. É porque eu tava aqui tentando fazer uma edição, porque eu quero botar uma introdução nos vídeos. E, cara, ainda não consegui achar o jeito, então eu meio que desisti. Tem que fazer, né, o Diário de Bordo de hoje. E eu também tô fazendo um audiolivro. E, cara, tem que priorizar o tempo. Eu falei, não, deixa isso pra depois, a galera vai ficar sem edição. Então, também, né, decidi o que eu ia falar hoje. Eu tava pensando em fazer um desenho, ensinar a fazer um desenho. Mas, na verdade, eu vou falar sobre... Eu tinha comentado ontem, né, que eu tinha duas coisas que estavam na minha cabeça. Uma delas era a morte e a outra delas era o símbolo satânico, né, que uma amiga, né, eu falei para ela que eu estava num templo teosófico, né, há muito tempo atrás, foi quando eu comecei a estudar teosofia, e eu lembro que eu entrei num templo lá em Recife, e na parede tinha um pequeno quadrinho, onde estava lá uma cobra mordendo a própria cauda, a estrela de Davi no centro, e em volta estava escrito: não existe religião superior à verdade. Aquilo me marcou muito, sinceramente, porque eu fiquei sempre, né, pensando, cara, não existe religião superior à verdade. Qual é a verdade? E eu filosofei sobre aquilo durante um tempo. E eu tava começando minha jornada esotérica. Eu estava, né, desenvolvendo todo o meu trabalho esotérico ainda. Então eu ainda não tinha muitas respostas para mim. E eu lembro que na época a conclusão que eu cheguei, né, isso eu também quero deixar bem claro aqui, não existe religião superior à verdade. A verdade do homem é o próprio homem, a verdade da mulher é a própria mulher. O que eu quero dizer com isso, não existe nada maior ou nada tão abrangente do que nós próprios que nós possamos conhecer. Eu posso estudar baleias a minha vida toda, eu posso ser especialista, eu posso ser o primeiro do mundo sobre baleias. Mas eu nunca vou chegar na essência da baleia. Eu nunca vou saber 100% sobre uma baleia. Porque eu não sou uma baleia. O que eu quero dizer, não existe religião superior à verdade. A única verdade que nós podemos definir, ou seja, eu posso falar tudo que eu sei sobre baleias, nunca serão verdades absolutas. Então não é verdade. São coisas que eu estudei. Da mesma forma é essa verdade. Qual é a verdade absoluta e superior? É o próprio homem, é o que nós sabemos sobre nós. E eu fiquei com isso. E ela está estudando um pouco de teosofia, e ela me mandou uma mensagem. Um amigo meu disse que isso é um símbolo satanista. Eu achei engraçado. Então, se vocês... Hoje em dia, naquela época não tinha Google, galera. Não tinha. O Google tem 20 anos, isso foi há mais de 20 anos atrás. O Google tem 20, ou um pouquinho mais de 20. Mas eu lembro quando o Google nasceu. E se você for no Google pesquisar sobre serpente mordendo a própria cauda, você vai achar, não tem nada de símbolo satânico. Eu deixei aqui separado. Aqui. Tá aqui. É essa cobrinha aqui. Chama-se Ouroboros. Ouroboros. Que significa devorador da própria cauda. Isso tem vários significados. O maior significado, o que nós podemos interpretar, é o ciclo, né? Nada, não para, é tudo cíclico, né? Ou seja, ela morre, se alimenta dela própria e vai, renasce, morre, come, nasce e morre novamente, e sempre tem esse ciclo. Esse é um dos primeiros significados, né? Ela é um arquétipo, e também eu vou fazer uma breve explicação sobre arquétipo. O conceito de arquétipo, ele foi criado muito provavelmente por Carl Jung, né? É o arquétipo, os arquétipos de Jung. Mas o símbolo do arquétipo é toda a imagem que pertence ao nosso subconsciente e que nós imediatamente associamos a alguma coisa. São as imagens primordiais. Um exemplo fácil. Se eu falar para vocês coroa de flores, muito provavelmente a maioria de vocês vai pensar em quê? Cemitério, enterro, morte. Isso é um arquétipo, essa imagem. Por quê? Ela vem de gerações.
Em várias gerações as pessoas pegam a coroa de flor e botam no cemitério. A pessoa morreu, uma coroa de flores sobre um caixão. Então, esse símbolo é associado à morte, podemos dizer assim. Se eu desenhar uma coroa de flores, na mesma hora a mente de vocês conecta. Isso é o arquétipo, certo? Então, esse arquétipo da cobra é um arquétipo muito antigo. E se vocês olharem e analisarem, ele está muito associado, para mim, ao infinito, sem fim. Claro que a cobra, ela se tornou um bichinho desgraçado, coitado, por causa da Bíblia, né? A história da Bíblia, a serpente que tenta Adão e Eva, e etc. E meio que já para finalizar esse vídeo, eu quero falar sobre Deus e o diabo, muito rapidamente. Deus e o diabo nada mais são do que criações da nossa mente. Isso é o que eu acredito, né? Muita gente pode não gostar do que eu vou dizer. Para mim não existe Deus e para mim não existe diabo. Foram criações que o homem criou lá atrás, arquétipos, que ele precisava. Ou seja, se ele errava, ele não errou. O ego dele não aceitava que ele errava. Foi o diabo que tentou ele. E se às vezes acontecia alguma coisa boa, muito boa, foi Deus que deu. Certo? Eu acho que nós, de novo, eu estava falando de destino, eu falei ontem, anteontem, eu falei ontem sobre a morte. Eu não sou fatalista, eu não posso acreditar em destino. Porque se eu acredito em destino, eu tenho que ficar aqui parado e as coisas vão acontecer. Também não adianta eu rezar. Por favor, papai do céu, me dá não sei o quê. Não que eu não fale, graças a Deus. Né? Isso são coisas que estão na nossa boca. Mas Buda, quando foi perguntado sobre a causa primordial, ele calou. Falar sobre Deus não dá, nós não temos condições de falar sobre Deus, porque Deus é inacessível ao nosso consciente, à nossa limitação humana. Talvez, como espírito desencarnado, eu consiga ter uma maior consciência sobre a causa primordial, certo? Então, o diabo é a mesma coisa. Então não existe figura satânica, gente. Não tem. É um arquétipo, você interpreta dessa forma, certo? Satanás, Deus, são criações humanas. Nós criamos. Então Deus é homem, né? Existem pessoas que fazem uma controvérsia. Por que Deus não é mulher? Por que Deus não é negro? Por que Deus não é chinês? Deus, né, chinês, está lá no céu. Por que Deus tem que ser aquela figura? Por que isso foi criado? Porque a nossa mente precisa disso, né? Ou a nossa covardia, muitas vezes, precisa disso. Porque para nós assumirmos a nossa vida, né, de uma forma 100%, é muito difícil, muitas vezes. Então, se eu trair a minha mulher, cara, eu fui tentado. Se eu me droguei, né, é o espírito. E é aquela coisa... O mundo espiritual existe. Existem coisas meio desequilibradas, eu diria assim, que às vezes podem nos desequilibrar. Nossa energia fica desequilibrada. Nós temos Deus e diabo dentro da gente. Fato. Né? Eu sou capaz de coisas horrorosas, como qualquer um aí do outro lado. Todo mundo é capaz de matar, de roubar, de tudo, certo? Porque isso está dentro da gente. Todo mundo tem as sombras. É o seu limite a fazer isso. Até onde você é tolerante a ponto de não romper o bom senso. Ou, né, o padrão social. Tipo, eu não roubo, eu não vou roubar. Correto? Desculpa, eu esqueci de silenciar o celular. Eu não vou roubar. Né? Eu tô morrendo de fome. Eu não roubo. Mas eu posso chegar num momento que eu tenho meus filhos que estão desesperados e eu tô desesperado e eu não sei mais para onde olhar, eu chego no mercado e roubo. Eu acho que eu sou capaz disso. Como a maioria das pessoas. Foi o exemplo uma vez que eu dei num outro vídeo falando sobre o auditório fechado. Eu vou fechar todo mundo no auditório. Todo mundo bonito, simples lá. Fechei, travei, tranquei tudo. Só existe um suprimento de comida na geladeira. Vocês vão tirar na par ou ímpar, 0 e 1 para ver quem vai comer o suprimento? Vocês vão dividir? O suprimento é só para um. Vocês vão dividir por todos? Né? Tem um filme... Eu tenho que encerrar mesmo. Não tem jeito, eu fico falando... Tem um filme, e é baseado numa história real, do avião que caiu no Peru. Nos Andes. Foi no Peru. E o que acontece? As pessoas, depois de um tempo, né, ficam desesperadas de fome e elas comem os cadáveres para sobreviver. E elas se salvam graças aos cadáveres que elas comeram. Porque um deles faz um pouco de suprimento de carne humana, bota na mochila, faz uma caminhada, porque eles viram que ninguém mais ia salvar eles, não havia resgate, porque eles já estavam ali, talvez meses, eu não lembro, mas devia chegar já a meses.
E um cara fala, cara, eu vou tentar. E ele chega, bota, né, carne humana nas costas, mochila, sai andando, chega numa cidade e, né, consegue resgate, vai lá resgatar o resto das pessoas. Foram canibais. Não julguemos, né? Não é um símbolo satânico, amiga, não é. O ocultismo é uma coisa muito legal. Subscrevam-se no canal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Podem compartilhar com seus amigos católicos. Eles vão me exorcizar. Tenha uma boa tarde. A gente se vê amanhã. Namastê.